Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Após rumores de saída, Zubeldia decide que Luciano no São Paulo está nos planos. Luciano vai sair do São Paulo? Zubeldia conta com ele. Nas últimas semanas, o atacante Luciano foi fortemente ligado para uma saída do São Paulo. Santos e Cruzeiro foram algumas equipes recentemente que procuraram saber mais informações sobre o atleta. Apesar disso, conforme apurou a reportagem do Bolave Brasil, o técnico Luiz Zubeldia conta com o seu camisa 10 para a próxima temporada e não gostaria de perdê-lo em janeiro. O comandante gosta muito do atacante e entende que ele foi peça crucial do seu time. A chegada de um meia armador não o tiraria do time titular. Muito pelo contrário, a ponto de que o treinador gostaria de um jogador versátil. Como a chegada de um meia armador não tiraria o espaço de Luciano. O São Paulo está buscando um meia na janela de transferências, com características bem próximas ao do meio-campista Oscar. A ideia seria contratar um jogador que tenha um ótimo poder de armação. Só que também posso atuar pelo lado esquerdo do campo. Luciano ainda também não recebeu propostas. Mesmo com muitos rumores, a reportagem também soube que o atacante ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, além dos times brasileiros que já foram citados. Equipes do exterior fizeram somente sondagens. O staff do jogador alega que foi procurado por equipes da Arábia Saudita, do Catar e também de uma equipe do futebol mexicano. No entanto, até o momento nada chegou na mesa da diretoria tricolor. São Paulo quer montar quadrado mágico com Lucas Moura, Luciano, Caleri e novo meia armador. São Paulo quer novo 10 para atuar com Lucas Moura. O meia Oscar tomou a decisão de não retornar ao futebol brasileiro em 2025 e, com isso, não será reforço do São Paulo na próxima temporada. Apesar disso, a diretoria quer um jogador que seja seu semelhante. Em contato com a ESPN, ele alegou questões pessoais que São Paulo quer novo 10 para atuar com Lucas Moura. O meia Oscar tomou a decisão de não retornar ao futebol brasileiro em 2025 e, com isso, não será reforço do São Paulo na próxima temporada. Apesar disso, a diretoria quer um jogador que seja seu semelhante. Em contato com a ESPN, ele alegou questões pessoais que o impedem de retornar ao país. Pessoas próximas ao jogador também não viam um retorno ao Brasil neste momento como algo provável. Além do São Paulo, Oscar desperta interesse de clubes da Major League Soccer, MLS, e equipes de outras partes do mundo. O tricolor apostava no poder de convencimento para atrair o meia. Agora, o alvo será outro. As características que Zubeldia quer para esse meia. A avaliação é que o clube tem que ter um meia que poderia cair pelos lados em dados momentos do jogo e combinar com Luciano por dentro para armar o time. Um jogador desse porte será buscado. O tricolor avalia um atleta que consiga ter sucesso nos pontos onde James Rodrigues fracassou. Um jogador com ótimo potencial de construção de jogo móvel e que dominasse o setor, mesmo atuando pela esquerda. Zubeldia chegou a conversar com Oscar. O técnico Luiz Zubeldia confessou que o São Paulo tinha conversas com Oscar após o último jogo da temporada contra o Botafogo. A expectativa da diretoria era de que o papo pudesse ajudar no convencimento. São Paulo avança e Júlio Casares está pronto para anunciar o Wendel antes do Natal. Novidades no Morumbi S. O São Paulo passa por problemas financeiros e isso não é segredo para ninguém. A diretoria do tricolor paulista entende que é preciso qualificar o elenco sem fazer nenhuma loucura financeira. Júlio Casares vem sendo questionado nas redes sociais pelo planejamento ruim feito nesta temporada e as críticas já começam a ficar mais quentes visando o próximo ano, onde o SPFC está mais pressionado. Por outro lado, a primeira contratação do SPFC deve ser mesmo confirmar a primeira contratação antes do Natal. Trata-se do lateral Wendel, que está de saída do Porto e é considerado um bom reforço. Presente de Natal. Ele já tem tudo acertado para assinar com o São Paulo e Casares realizou uma proposta para o Porto na intenção de fechar a negociação de forma imediata. O que deve acontecer? Nessa mesma linha de informação, o jornalista Gabriel Sá trouxe sua apuração e colocou o negócio como bem encaminhado. O lateral esquerdo é considerado essencial para a próxima temporada no Morumbi S. Apuração feita. O São Paulo confia que o Wendel será seu primeiro reforço para 2025. Entre o staff do jogador e o clube, tudo muito bem alinhado, como já esteve ainda esse ano, há alguns meses, disse. Lucas termina 2024 no São Paulo com segunda melhor média de participação em gols da carreira. Lucas termina 2024 em alta no São Paulo. Com o fim da temporada de futebol,
Os times já começaram a preparação para o ano de 2025, que vai contar com um calendário ainda mais apertado que o normal. Até por isso foi importantíssimo para o São Paulo conquistar a vaga direto na fase de grupos. Isso porque as fases preliminares da Libertadores, que contam com Bahia e Corinthians, vão acontecer logo nos primeiros meses do ano e podem influenciar toda a temporada. Direto na fase de grupos, a tendência é que o tricolor seja cabeça de chave. Dito isso, eliminado nas quartas de final da edição atual pelo Botafogo, o São Paulo contou com noites infelizes de Caleri e Lucas Moura para ser despachado. O camisa 7, aliás, viveu uma situação atípica naquela noite de setembro. Sem participar de nenhum gol, o ídolo do SPFC teve uma temporada impactante e alcançou a segunda melhor média de participações em gols de sua carreira. Foram 47 jogos realizados, com 14 gols e 10 assistências. Lucas Moura pelo SPFC em 2024. Isto é, olhando para os números mencionados acima, vale frisar que a média de participação em gol de Lucas Moura foi de 0,51, ou seja, participou de um gol a cada 2 jogos do clube do Morumbi. Olhando para sua carreira, a média de 2024 foi a segunda maior da carreira da cria de Cotia. Na temporada 2016-2017, quando ainda atuava pelo Paris Saint-Germain, França, o camisa 7 realizou 53 jogos, participando de 19 gols e 11 assistências. Isto é, média de 0,56. Na tabela de artilheiros, o único nome que marcou mais gols que Lucas foi Luciano, atacante que pode estar de saída do tricolor, visto que vive uma indefinição e é desejado por Santos e Cruzeiro. Expectativa para 2024 no tricolor. Por fim, com a vaga direta na fase de grupos, a temporada do SPFC vai depender muito do mercado que o clube fará. Até o momento, o nome mais perto do acerto é o lateral esquerdo Wendel do Porto. Luizão quer voltar ao Brasil e sonha em atuar novamente no São Paulo. São Paulo começou seu planejamento para a próxima temporada. O São Paulo já começou seu planejamento para a próxima temporada, e algumas contratações serão feitas. Por conta das dificuldades financeiras que o clube tem enfrentado nos últimos anos, algumas vendas poderão acontecer no clube. No sistema defensivo, Sabino e Ferraresi são 2 jogadores que estão valorizados no mercado e podem ser envolvidos em negociações. Com isso, teria necessidade de buscar um novo zagueiro no mercado e, segundo a Coroa, a reportagem do Bolavik Brasil, Luizão gostaria de voltar. Pessoas próximas ao jogador afirmaram para a reportagem que o jogador estaria disposto a voltar ao futebol brasileiro e que o São Paulo seria um ótimo destino para ele reconstruir a sua carreira. O zagueiro não conseguiu ter espaço no West Ham. Há 2 anos, o jogador não renovou seu contrato com a equipe paulista e saiu livre para jogar no futebol inglês. Frequentando por diversas oportunidades a equipe sub-23, o brasileiro não conseguiu o espaço que esperava na Inglaterra. Ele chegou a ser cogitado como um jogador emprestado para outras equipes do futebol inglês, mas as negociações não evoluíram. Para 2025, o estágio do jogador entende que uma volta para o futebol brasileiro poderia ser um passo importante a ser dado. Diretoria tricolor ainda não se movimentou. Esse desejo por enquanto não foi concretizado em um interesse. O São Paulo não busca o zagueiro neste momento e vai ao mercado para pegar essa peça somente mediante algumas negociações do seu atual elenco. No futebol brasileiro, Grêmio, Internacional e Bahia já chegaram à fase programação. Dá para saber mais detalhes da situação do jogador. Tem passagens pela seleção dos brasileiros de base. E você, torcedor? O que você acha da situação de Luizão no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.